Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui retomar a a minha série de desabafos quanto a comprar uma casa. Eu não lembro ao certo onde eu parei na minha narração, acho que eu já gravei 2 vídeos, mas eu vou tentar resumir do início. Na nossa lua de mel, depois que a minha cachorrinha faleceu, eu e o tio a gente conversou e decidiu que queria ficar mais perto da minha família lá em Santos. Que o tempo estava passando, a gente estava perdendo alguns momentos por estar longe, então a gente ia se apertar um pouquinho. Vimos que o nosso dinheiro provavelmente dava para dar uma entradinha legal e resolvemos botar o apartamento para vender. Aliás, já estava vendendo e a gente estava esperando que vendesse para a gente poder mudar. Aí a gente tomou a decisão, a gente fez as contas, viu quanto que a gente poderia pegar de financiamento para ver o tanto o valor da parcela até quanto que a gente poderia pagar, porque né, vamos ter que pagar os dois ao mesmo tempo. E decidimos assim entrar no processo de procura e compra da nossa casa. Um dia a gente estava olhando, na internet, a gente achou uma casa que a gente já tinha visto há muito tempo, só que era muito acima do nosso valor. E a gente achou legal porque tinha uma adega de vinhos num porão, assim. Aí a gente falou, nossa, que diferente. Aí a gente pegou, aí a gente resolveu, assim, ir visitar, porque a gente queria curiar mesmo. A gente já tinha visto muita casa, muita casa, muita casa, e nenhuma chegava aos pés daquela que a gente perdeu. A gente tava super decepcionado. A gente já tava, a gente arrumando mala, pra vocês terem ideia. E aí a gente visitou essa casa, que era muito acima do nosso orçamento, mas a gente queria ver como era, e ela casa é simplesmente apaixonante, linda, reformada, maravilhosa. Só que a gente não tinha como pagar, obviamente. E a gente lançou a real pro dono. A gente falou: Olha, a gente tem esse tanto que a gente pode chegar, sabe que é abaixo, mas é o que a gente pode oferecer. Me desculpe. para nossa sorte, gente, ele aceitou. Ele baixou quase 100 mil reais do valor da casa. Então a gente estava aqui feliz. Oh, meu Deus, a nossa casa de sonhos, toda reformada, gente, perfeito. E aí, dia 1 de agosto, a gente começou o processo com essa casa, para vocês verem como foi rápido. A gente foi até o cartório, essa negociação foi direto com o dono. Então a gente foi até o cartório, fez um documento particular, assinamos, pagamos. A gente teve que dar uma entrada nesse documento, estava escrito que a gente tinha que dar um sinal, não uma entrada, né? A gente deu um sinal de um valor, acho que foi 10% do valor do imóvel. E aí ficou acordado que durante o processo o proprietário tiraria todos os anúncios, né, do imóvel e que ficaria pra gente, ele aceitou a questão do financiamento do Bradesco e tal, e ficaria pra gente o imóvel exclusivo para nossa régua, né, para nossa régua acontecer. Para quem não sabe, né, como é o processo do banco, geralmente é assim. Análise de crédito e dos seus documentos para ver se você tem nome sujo, aquela coisa toda. Aprovando isso, e eles veem se você consegue pagar, enfim, né, com o seu salário, enfim, o salário que você ganha. Depois disso tem a parte da vistoria. Depois da vistoria tem a análise de documentos do imóvel. E depois é a assinatura de contrato, né? E aí, depois de um tempo, você tem que passar os documentos pro seu nome. E aí, depois de uns 15 dias, acho que o pagamento é liberado pelo banco. E aí, esse processo todo dizem que dura em torno de 45 dias. E aí, as coisas foram andando rápido, assim, né? Na mesma semana que a gente assinou o documento, a gente já marcou, acho que a gente assinou o documento numa segunda-feira ou numa sexta, não me lembro. Não, acho que foi numa segunda. E aí na sexta já estava marcado para fazer a vistoria do imóvel, então estava tudo lindo, maravilhoso. A gente achando que eu já ia passar o aniversário, que foi dia 24 de setembro, na casa nova.
que ia dar tudo certo. Aí, esse documento que a gente assinou tinha a validade do dia 31 de outubro, né? Que as coisas tinham que acontecer e ele recebeu o dinheiro dele até dia 31 de outubro. Eu só sei, gente, que a gente até agora está nesse processo. Novamente, vou falar que hoje é dia 14 de outubro. Primeiramente, a vistoria foi, e como o imóvel é um imóvel antigo, foi pedido uma determinada métrica, porque eles verificaram que havia divergência do tamanho do imóvel na matrícula do imóvel e no imposto de renda, tinham medidas diferentes. Então, eles queriam que entrasse com uma solicitação na prefeitura, para a prefeitura emitir esse documento que precisaria para a gente continuar com a nossa régua de financiamento. Só assim a gente ia conseguir. O dono do imóvel foi solicitar essa determinada métrica na prefeitura. Gente, demorou 1 mês e alguma coisa. Isso foi sair na semana do meu aniversário. Eu fiz aniversário na sexta-feira. O resultado negativo foi sair, sei lá, na quarta-feira. Quarta-feira foi avisado pra gente que a prefeitura não conseguiu emitir esse documento porque não tinham as medidas necessárias para fazer isso, porque o imóvel era antigo. Aí, paralelo a isso, o dono, sem falar nada pra gente, acabou entrando com uma outra coisa, né, que ele se ligou e falou, pô, a divergência é essa, então na declaração de IPTU e da metragem na matrícula, então ele fez o quê? Ele solicitou a retificação da metragem do imóvel no IPTU, porque estava mais e era menos. Então, a partir do mês do ano que vem, o imóvel já estaria com a metragem alterada, então não haveria mais problemas, né? Por assim dizer, porque foi isso que eles pediram esse rolê dessa métrica por conta disso, né? E aí, beleza. E aí, depois que saiu esse documento e a gente tinha essa retificação, a gente voltou novamente e entregou, tá, gente? Depois de 1 mês e meio. A gente começou esse processo dia 1 de agosto. Lá pro dia 20 de setembro, que a gente entregou esse documento para a empresa que media, né, esse contato banco e cliente. E a gente entregou. Infelizmente, a pessoa que estava acompanhando a gente saiu de férias, entrou outra no lugar, entrou de gaiata no navio. Eu só sei, gente, que ela deve ter feito alguma coisa errada. Ela anexou esses documentos, diz ela, que anexou esses documentos e foi solicitada uma nova vistoria no imóvel, não sei pra quê, já que eles já tinham vistoriado, se faltavam esses documentos. Vistoriaram o imóvel novamente e adivinha o que aconteceu, gente, quando a gente achou que ia dar certo. Ai, meu Deus. Pois é. Deu esse mesmo problema de novo, pedindo esse mesmo documento de novo. Aí a gente brigou e falou pra ela, gata, tu não botou esse negócio anexado, né? Tu não explicou direito. E ela realmente não tinha explicado direito, não tinha colocado, não sei. Só sei que a gente explicou, lá. E aí, na semana que vem, pra vocês verem como demorou isso tudo. Hoje já é dia 14 de outubro. Eu vou falar isso diversas vezes. E aí, na semana que vem, não, nesta semana, eu entrei em contato com a engenharia, a empresa de engenharia que trabalha para o banco, Bradesco, e eu falei com o responsável, o engenheiro responsável, daí eu expliquei a divergência que tinha sido consertada na segunda-feira agora, né, dia 10. Expliquei tudo para ele ficou de me dar uma devolutiva e não falou mais nada. E aí a gente tinha botado um prazo, eu e o Ti, que se não fosse até o final dessa semana, para acabar com esse processo, tipo, dar andamento, a gente ia desistir da casa.